E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu gostaria, para a felicidade de muitos dos meus seguidores aqui, falar um assunto bem técnico a respeito de natação, a respeito da parte técnica de natação de piscina, né? Que diz respeito ao melhor aproveitamento das viradas em cambalhota. Então, estou falando da virada do nado crawl. Estou falando da nova virada do Nado Costas, a última virada do Nado Costas, né? Então tem uns aspectos interessantes. Há algum tempo atrás, eu já tinha feito um vídeo que chamou Nado Submerso e a Natação. Quem ainda não assistiu, por favor, assista. Vocês vão ver que eu falava sobre o nadador Ryan Lochte. Esse Ryan Lochte é um costista muito bom. E ele no crawl, ele aproveita a habilidade dele em fazer golfinhadas de costas e ele faz uma virada do nado crawl um pouco diferente, ele antecipa as golfinhadas do nado costas. Tem uma coisa bem interessante, para não perder tempo, assistam lá que vocês vão ver. Mas é um nadador que aproveitou uma característica especial dele para desenvolver uma coisa que melhora o seu tempo. Detalhe, natação é detalhe. E hoje eu vou falar sobre outro detalhe da virada do nado crawl e também serve para a virada do nado costas também, né? Que é uma maneira de um nadador se descolar da piscina quando ele faz a virada, depois que ele faz o movimento de cambalhota, uma maneira de se descolar da borda da piscina diferente, né? E para isso eu vou deixar um vídeo linkado aqui embaixo, que é o vídeo mais importante. Praticamente esse vídeo será um comentário crítico desse vídeo que eu deixei linkado, que é uma comparação de saída e de virada de dois grandes nadadores. Um nadador americano chamado Peter van der Kay, apesar desse nome ele é norte-americano, esse nome parece holandês, né? Mas ele é um norte-americano, não é um cabeça de bagre, ele tem 4 medalhas olímpicas, ele não é um cabeça de bagre. Então ele é um nadador bem razoável, nível mundial, nadador de elite. E uma comparação com o Michael Phelps. Dispensa apresentações. Tem muita medalha. São 28 medalhas, sendo 24 de ouro, 2 de prata e 2 de bronze. Dispensa apresentações, né? É uma comparação, e é uma comparação interessante porque fala muito do aproveitamento das golfinhadas. O Michael Phelps é um nadador que sempre aproveitou muito o nado submerso, as golfinhadas, tanto na saída como nas viradas. Após fazer a virada, despregando-se da borda, ele utiliza muito. E ele é um nadador que tem uma golfinhada muito eficiente, ele tem uma hiperextensão de joelho, né, que seria mais ou menos o geno recurvatum, para quem gosta de nomes técnicos, né, seria um ligeiro geno recurvatum, mas é uma perna hiperestendida para trás. Isso faz com que a trajetória dos pés durante a golfinhada seja um pouquinho maior do que a golfinhada de uma pessoa que tem um joelho normal, um nadador que tem um joelho normal. Então ele já leva uma certa vantagem. Então ele tem, além de excelente treinador, excelente genética e tudo mais, ele tem essa vantagem anatômica de ter hiperextensão de joelho e a golfinhada dele é excelente. Então esse vídeo faz uma comparação. Assistam um vídeo que vocês vão ver que interessante. Parte de cima da tela, Peter van der Kay, na parte de baixo da tela fazendo as mesmas coisas, né? Primeiro a saída, o mergulho, as golfinhadinhas, fazendo o nado crawl, faz a virada, volta, e eles fazem a comparação para ver as vantagens que o Phelps leva, né? Por que o Phelps é quem é? Por que ele consegue as coisas que ele consegue, comparando com um nadador de nível olímpico, de nível mundial, mas vamos dizer assim, um nadador comum. Se podemos chamar de comum um nadador que chega até a Olimpíada e ganha 4 medalhas, ganhou em 2 Olimpíadas diferentes, mas ganhou 4 medalhas, podemos chamar de comum um nadador desse? Né? Eles fizeram essa comparação. Bem,
A primeira diferença que vocês vão ver é o tempo que o nadador fica submerso fazendo as golfinhadas de saída, né? O Peter Van der Kay fica 2 segundos, fica 2 segundos ponto 9 embaixo d'água, e o Phelps fica 5,30, fica bem mais, né? Fica quase o dobro, ou seja, o Phelps fica mais tempo embaixo d'água mesmo. E isso é fácil, a gente vê, no vídeo eu não consegui deixar claro isso, mas as saídas do Phelps, o Phelps faz umas saídas com 11 golfinhadas. Tem vídeos no Phelps com filmagem submersa com 11 golfinhadas na saída. Ele aproveita praticamente aqueles 15 metros que a regra permite o nadador ficar embaixo d'água. O nadador tem que romper a superfície da água, alguma parte do corpo do nadador tem que romper a superfície da água até 15 metros. Então o Phelps aproveita quase tudo disso. Outra diferença, o Peter Van der Kay aproveita desses 15 metros 8, fica 8 metros submerso, enquanto que o Phelps fica 13, fica quase os 15 que a regra permite, né? As golfinhadas, uma média de golfinhadas do Peter Van der Kay, 5, 6 golfinhadas. Nas viradas, na hora de sair, na hora de descolar da borda, o Peter Van der Kay nem golfinha, ele é um nadador ainda das antigas, ele já sai com batimento alternado. E o Michael Phelps faz 8 golfinhadas. 8 golfinhadas. É bastante. É bastante. Então veja, Michael Phelps ganha diferença nisso. Não é só nos nados. Ele não é só um nadador tecnicamente bom, fisicamente bem preparado. Michael Phelps tem ganhos nesses detalhes. Ele se utiliza da regra, ele utiliza os limites da regra até o fim, ele tem aquele joelho hiperestendido, então ele consegue as coisas que ele consegue fazendo isso. Mas ele desenvolveu uma habilidade, isso que eu queria chamar a atenção de vocês, isso no vídeo fica claro, ele desenvolveu uma habilidade que é a seguinte: quando o Michael Phelps faz a cambalhota, bate o pé na parede e sai, ele não sai como a maioria dos nadadores, num alinhamento horizontal, paralelo à superfície da piscina, né? Ele não sai nesse alinhamento horizontal e em direção à superfície depois. Ele não faz isso. Ele faz a virada, quando ele bate o pé, ele sai para baixo. Ele faz um empurre na borda e sai em direção ao fundo da piscina. Ele desce muito mais fundo que os outros nadadores, faz uma barriga. A trajetória dele faz uma barriga e ele sai lá na frente. Parece estranho, né? Professor, ele perde tempo. Os outros saem horizontais, já sai, né? Já sai nadando, ele faz isso. Pois é. Mas ele percebeu que as golfinhadas, em geral, e em especial as golfinhadas dele, são muito mais eficientes do que o nado de superfície, são muito mais eficientes, crawl, borboleta. As golfinhadas submersas dele são muito mais eficientes, eu já falei isso em outros vídeos, né? Então ele faz isso com essa ideia de aproveitar mais. Quando o nadador faz o empurro e sai na horizontal, numa posição perpendicular à borda da piscina, sai assim, ele acaba utilizando menos metros de nado submerso do que poderia, porque ele sai fazendo ondulação, mesmo que ele saia fazendo ondulação, depois de 6, 8 metros, o nadador já está próximo à superfície, está muito próximo à superfície, ele já sai fazendo. Então ele aproveita metade daqueles 15 metros, um pouco mais, do que aqueles 15 metros que a regra dá. O Phelps, ele faz a virada e ele saindo para baixo, ele aproveita mais, ele ondula. Enquanto na virada os nadadores fazem em média 6 golfinhadas, Michael Phelps faz pelo menos 8 golfinhadas, faz 2 golfinhadas a mais. A golfinhada dele, que é uma super golfinhada. Então ele se aproveita mais. Ele aproveita melhor esse nado submerso. Então essa saída para baixo, assistam o vídeo que vai ficar muito claro
o Peter Van der Kay saindo bem horizontal e o Phelps saindo para baixo na piscina, assim. Mas tem uma outra razão para fazer isso, uma outra razão que o vídeo também não fala, mas eu já li em outros artigos, o vídeo não fala. O que acontece? Quando o nadador vem nadando em direção à borda, o que vem em direção à borda não é só o corpo do nadador, existe um turbilhonamento que arrasta uma massa de água atrás dele. Quando o nadador chega na borda, faz a virada, aquela massa de água que vinha atrás dele continua vindo em direção à parede. Continua vindo. Quando o Phelps faz a cambalhota e sai para baixo, ele faz com que essa massa de água passe por cima dele. Ele dribla essa massa de água por cima dele. O Phelps vem vindo e a massa de água vem atrás dele. Ele vem batendo perna e a massa de água vem atrás dele. Quando ele faz a virada, ao invés de sair horizontal e dar de frente com essa massa de água que vem, ele passa por baixo dela, ondulando, 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 ondulando. Essa massa de turbilhonamento arrastada pelo nadador vem, se choca com a parede, dissipa, e ele passou por baixo dela para fazer a golfinhada. Então essa trajetória permite ao Phelps essas duas coisas. Primeiro, utilizar melhor a grande arma dele, que são as golfinhadas no nado submerso. E a segunda coisa, ele contorna por baixo essa massa de água que vem. Peter Van der Kay, vocês reparem aquelas bolinhas que ele faz na água que ele vem nadando, quando ele vira, que ele volta, ele passa por dentro do turbilhonamento, ele enfrenta o turbilhonamento que vem na contramão. Então aquilo é arrasto, é atrito. O Phelps não faz isso, o Phelps dá cambalhota e passa por baixo. Gostou? Danado, né? Detalhe, né? Ele faz isso. É claro que isso é uma coisa que outros nadadores podem fazer também. Podem fazer. Quais são as características que o nadador precisa ter para fazer a mesma coisa que o Phelps faz? Primeiro, tem que ter uma boa golfinhada. Pode não ter a hiperextensão que o Phelps já nasceu com ela. Pode não ter, mas tem que ter uma boa golfinhada. E existem nadadores de borboleta, inclusive, e mesmo de crawl, que têm excelentes golfinhadas também, excelentes, muito eficazes também, né? Não são como as do Phelps, mas tudo bem, são excelentes. Então precisa ter uma boa golfinhada. Segunda coisa, bom domínio motor, porque depois de fazer aquela cambalhota, você ter a percepção de empurrar a borda e sair para baixo, assim, ó, tem que treinar isso. Tem que ter uma percepção muito boa e treinar, passar por baixo. Fazer isso. E a terceira coisa, resistência aeróbia, né? Porque o indivíduo vai fazer essa manobra sofisticada e vai ficar mais tempo embaixo d'água depois de fazer a primeira perna do nado, numa piscina normalmente olímpica. Então, depois de 50 metros livres na pauleira, nadadores adversários de ambos os lados, tem uma prova que eu vou deixar aqui também, que é a final do 4 por 100 metros livres no Rio de Janeiro. Phelps faz a prova dele, o russo de um lado e o francês do outro. Só fera. Então ele faz na pauleira a ida, inclusive um vídeo que eu deixei aqui, é um vídeo que a prova inteira é gravada embaixo d'água, inteira. Todo revezamento americano. Todo revezamento americano. O Phelps é o segundo homem do revezamento. Observa quanta golfinhada ele faz na virada. Quando ele entra ainda nem é tanto, mas na virada, a vantagem que ele ganha. Ele faz muita golfinhada depois da virada. Os outros não. Os outros dão 2, 3, 4, 2, 3, já sai fazendo braçada. Ele não. Ele faz várias ondulações e ganha muita vantagem nisso. Então, precisa ter resistência para fazer isso. Resistência anaeróbia. Pulmão de aço para fazer esse tipo de coisa. Então, essas três características, né? Uma boa golfinhada, bom domínio motor e boa resistência anaeróbia. Então é uma manobra sofisticada, é uma manobra para nadador veterano, para nadador bom, é um filigrana, é um detalhezinho, mas que para o Phelps faz toda a diferença, e muita gente já sabendo disso,
a essa altura muita gente já está tentando fazer mais ou menos a mesma coisa. Então a tendência hoje é que os nadadores na virada do nado crawl, até do nado costas tem nadador que faz isso, faz a virada, sai golfinhando de costas, passando por baixo do turbilhonamento. Então a tendência é que se faça isso agora, se aproveite melhor a golfinhada, porque ela é mais eficiente do que o nado de superfície, e essa saída em direção ao fundo, fazendo uma curva, assim, fazendo uma barriga por baixo, assim, subindo lá na frente, você fica mais tempo fazendo a golfinhada e dribla essa massa de água que vem no arrasto do nadador e, portanto, você não enfrenta tanta resistência na volta. Bacana, né? É lindo isso, né? Detalhezinhos. Assistam o vídeo. Eu deixei esse vídeo comparativo do Peter Van der Kay com o Phelps. A gente já nota isso. Coloquei também um vídeo onde todo o 4% da final olímpica no Rio de Janeiro é gravado embaixo d'água, a equipe americana, e deixei a gravação do mesmo 4% por cima d'água também. É bonito ver. É bonito ver. Por hoje era só isso, não vou me alongar, tá bom? Se você gostou, deixa um like aqui, tá ajudando bastante, divulguem o nosso canal, dá um joinha, clica no sininho para receber sempre aviso quando eu subir vídeos novos, divulguem o seu canal, passe o seu canal para os seus amigos que gostam da natação, que são amantes da natação, alunos da natação que estão pensando em nadar. Eu tenho tido a oportunidade de incentivar muitos alunos adultos a enfrentar o aprendizado da natação. Isso me orgulha muito, né? Fico muito satisfeito, fico muito feliz em estar motivando pessoas que sentem vontade de aprender, mas nunca aprenderam ou têm medo, em nadar. Eu gosto disso. E mandem dúvidas e sugestões. Eu respondo praticamente todas e as melhores eu faço vídeo. Tchau!